E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Fred de Ciências e estou aqui mais uma vez para comentar o material de complementação escolar dessa semana. E o tema dessa semana é o som. E o que é o som? O som vai ser uma onda mecânica, isto é uma onda que precisa de um meio material, um meio físico para poder se propagar. E aí esse meio material, esse meio físico por onde as ondas se propagam, vai ser chamado de meio de propagação. Além disso, o som vai se propagar por meio de ondas sonoras. Tá? E o que quer dizer isso? Essas ondas ela vai comprimir e expandir as moléculas desse meio por onde a onda esteja passando. Tá? E aí, dessa forma, quanto mais denso o meio, ou seja, quanto mais próxima as moléculas estiverem uma das outras nesse meio, mais rápido, tá? Maior vai ser a velocidade com que essa onda vai conseguir se propagar. E aí, dessa forma, a gente vai ter o seguinte: a velocidade do som no meio sólido é maior do que a velocidade do som no meio líquido, que é maior do que a velocidade do som no meio gasoso. E aí, desta forma, a gente vai dizer o quê? Que o som não se propaga no vácuo. Porque o que é o vácuo? O vácuo é a ausência de matéria. Então, se não tem matéria, não tem como a onda sonora conseguir vibrar, expandir e comprimir molécula, porque não vai ter nenhuma. E para o som poder existir, ele vai possuir um emissor, que vai ser aquilo ou aquele que vai gerar o som, e vai haver um receptor, que vai ser aquele que vai captar, receber o som. Nos seres humanos, na gente, o órgão emissor são as nossas cordas vocais e o nosso órgão receptor são as nossas orelhas. A fala e a audição vão constituir a forma de comunicação mais comum entre nós seres humanos. Tá? E como é que acontece esse som? Como é que acontece a fala? O ar, quando vai sair dos pulmões, ele chega até a laringe. Na laringe existem as cordas vocais, que ao passar o ar, faz com que essas cordas vibrem, tá? Elas conseguem mudar e se adequar para que, dependendo de como o formato que a corda tiver, ela vai vibrar de um jeito que vai formar esse som da fala. Então, o ar passa pelas cordas vocais, fazendo-as vibrar, gerando o som. O som vai se propagar pelo ar até chegar na nossa orelha. E aqui a gente vai, dessa forma, interpretar essa vibração como som, como, por exemplo, vocês estão agora me ouvindo. Tá? E um outro detalhe. Nós, seres humanos, a gente só consegue perceber as ondas sonoras que possuam intensidade, frequência e comprimento de onda. Tá? Comprimento de onda é o tamanho dela. Eu já cheguei a falar isso com vocês em outros vídeos. Tá? Então, nós vamos ter que ter essas condições que estejam dentro de uma faixa humana audível. Como assim? Se tiver abaixo dessa faixa ou acima dessa faixa, a gente não consegue perceber esse som. Vocês conseguem procurar no YouTube esse teste de som, e aí vão mostrar lá, desde uma frequência muito baixa, que alguns de vocês, então as pessoas mais velhas, não conseguem ouvir, até chegar a uma frequência bem alta, que novamente, alguns de vocês não vão conseguir ouvir, ou pessoas mais velhas, mas não quer dizer que isso tenha algum problema, é normal, depende de cada um. Tá? Além disso, a gente consegue diferenciar algumas qualidades do som, como por exemplo, tem a altura, que vai estar relacionado a um som agudo ou um som grave. O som agudo é aquele som mais fininho, o som grave é aquele som mais grosso. Além disso, a gente vai ter a intensidade, que vai dizer se o som é forte ou se é fraco. Isso tem a ver com o volume. E aí um detalhe, a gente não pode dizer que o volume está alto ou baixo. Isso, na verdade, a altura é aguda ou grave. A gente tem que falar que o volume está forte ou está fraco. E uma outra qualidade é o timbre, que seria como se fosse
a impressão digital do som. Por exemplo, vocês conseguem distinguir quem está chamando vocês em casa? É a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão? Porque vocês percebem, diferenciam o timbre do som de cada um deles. Um outro exemplo, se um violão e um piano estiverem tocando a mesma nota, vocês conseguem perceber se o som veio do violão ou veio do piano por causa do timbre. E aí, gente, uma última coisa que tem lá no material de ciências, tá? Tem lá falando uma coisa sobre o seguinte: dia 21 de setembro, né, segunda-feira, foi o Dia Nacional da Luta de Pessoas com Deficiência, tá? E aí, puxando para o nosso caso, que a gente está falando hoje sobre som, os deficientes auditivos e as pessoas que possuem dificuldade de fala utilizam uma linguagem própria, tá? Que tem o seu próprio alfabeto. A gente está falando da Libras, que é a língua brasileira de sinais, tá? Que é uma língua de modalidade gestual visual, tá? Onde é possível se comunicar por meio de gestos, expressões faciais e expressões corporais, tá? E o que é mais legal, a Libras, ela é considerada uma língua oficial daqui do Brasil desde o dia 24 de abril de 2002, através da lei número 10.436. Tá? E dessa forma, pessoal, a gente está encerrando. Um detalhe, no material dessa semana tem um caça-palavras, tá? E aí uma dica para vocês, lá vocês vão achar as palavras, elas vão estar em várias direções, tanto começando da forma correta, como elas vão estar invertidas. Pode estar na horizontal, na vertical e também vai estar inclinado. Eu espero que com essa dica vocês consigam achar lá todas as palavras que vocês precisam para fazer a atividade, que vocês consigam fazer as demais atividades. Procurem nos vídeos passados de ciências, que lá tem mais informação falando sobre onda sonora, o som. Olhem o material, a apostila de vocês, procurem no livro, olhem na internet, para vocês aprofundarem mais sobre o assunto. Então, pessoal, é isso e até a próxima. Valeu!